primeiro lugar, quero cumprimentar todos os meus colegas da Ordem dos Advogados, do Conselho da Ordem dos Advogados em Manaus, no Amazonas, por uma série de razões. Em primeiro lugar, porque fui conselheiro da Ordem dos Advogados durante 8 anos, no período ainda do regime de exceção anterior, na época em que ainda estávamos lutando pela redemocratização do Brasil, isso de 79 a 84, e depois de 87 a 88. E de 85 a 86 eu presidi o Instituto dos Advogados de São Paulo, presidindo até hoje o Colégio dos Ex-Presidentes, por ser o decano das presidências naquela instituição. E pelo fato de ser um permanente defensor da Amazônia, razão pela qual já defendi, inclusive, governos diferentes do Estado do Amazonas perante o Supremo Tribunal Federal, sempre em defesa da Zona Franca de Manaus, e felizmente até agora com bons resultados naquele sodalício. O tema que me foi dado para esses 30 minutos de exposição, segurança e certeza jurídica tributária, os 30 anos da Constituição Federal, eu abordarei de 3 formas diferentes. A primeira, analisando o texto constitucional no que diz respeito ao artigo 5º, inciso 55 da Lei Suprema, que é uma cláusula pétrea. Ela declara que é assegurada no processo administrativo e judicial a ampla defesa aos acusados. O que representa defesa aos acusados? Nós estamos num Estado democrático de direito. E o que caracteriza um Estado democrático de direito é sempre o direito de defesa. Não há direito de defesa nas ditaduras. Nas ditaduras o que nós encontramos sempre é, de rigor, o direito do Estado fazer o que bem quer com o cidadão. Nós temos nas ditaduras verdadeiras monarquias absolutas, sem um monarca que venha de uma linha tradicional, familiar. No Estado Democrático de Direito, ao contrário. A defesa é um direito garantido. Eu diria que o que distingue fundamentalmente no Estado Democrático de Direito de uma ditadura não é a representação, embora seja fundamental, mas é a garantia do direito de defesa. O que representa um Código de Processo Penal, um Código de defesa do contribuinte, como existe na maior parte dos países civilizados? É o direito daquele que é acusado. Quando se diz, por exemplo, que o Código de Processo Penal é um código de defesa da sociedade, não é verdade. Se a sociedade fizesse justiça pelas próprias mãos, nós estaríamos assassinando, linchando pessoas com meras suspeitas, como aconteceu na Revolução Francesa, quando os tribunais judiciários foram substituídos pelos tribunais populares, nos banhos de sangue de 1792 a 94, na época de Robespierre, a chamada Era do Terror. É o direito do acusado. O Código de Processo Penal é feito não a favor da sociedade, mas a favor do acusado, para que o acusado saiba quais são os direitos e como proteger-se contra a sociedade, a fim de só ser condenado se realmente ficar caracterizado aquilo que o Código Penal define. Porque o Código Penal é um código de punir as atitudes não condizentes com a sociedade, com o esquema jurídico, com a estrutura da sociedade. Pune aqueles que violaram a lei. O processo penal não. Garante a defesa daquele que está sendo acusado. O Código de Processo Penal é feito em defesa do acusado e não da sociedade. O penal é feito em defesa da sociedade. O processo penal em defesa do acusado. Por isso, o Constituinte colocou no artigo 5º, inciso 57, que é assegurado ao acusado a ampla defesa. E não contentou-se em dizer que é assegurada a defesa, mas realçou
num adjetivo de uma densidade ôntica impressionante, que não é qualquer defesa, mas a ampla defesa é assegurada ao acusado, no processo administrativo e no processo judicial. Agora, se nós analisarmos o que houve de redução da ampla defesa constitucional, cláusula prévia da Constituição, desde 88 para cá, em matéria tributária, é algo inadmissível. Desculpe aí essa dificuldade de expressão na velocidade que eu procuro dar à linha do meu pensamento, que infelizmente não segue na mesma velocidade o que eu gostaria. Por quê? Porque nós só tivemos medidas de restrição do direito de contribuinte de 88 para cá. Primeiro, segurar os bens, embargar os bens antes mesmo do encerramento do processo administrativo, naquelas ações que buscam garantir bens, embora continue na propriedade do contribuinte, na redução dos direitos de defesa, em dar votos de qualidade a um presidente do CARF, que é sempre um elemento da Receita, dizendo o seguinte: o Código Tributário Nacional declara no artigo 112 que, no caso de dúvida, deve-se dar ganho de causa ao contribuinte. E diz o CARF, ao contrário, em caso de dúvida, dar-se-á sempre ganho de causa, porque o voto de qualidade é do julgador, do presidente do CARF, à Receita Federal. Então ele diz o seguinte: 112 é apenas uma lei complementar, vale muito mais do que a lei complementar, vale muito mais do que o Código Tributário Nacional, vale isto sim, aquilo que nós pensamos, que é a intenção da Receita de dizer dinheiro, como diziam diversos secretários de Receitas anteriores. Dinheiro, mesmo de tributo indivíduo, que entra é receita, isso é bom, que são poucos os contribuintes que discutem, e tributo indevido passa a ser receita do Estado. E quantas vezes nós temos, quantas vezes não, rigorosamente, sempre que é um caso de dúvida, o que nós estamos tendo é decisões, nos grandes casos, a favor da Fazenda, decidido quando há empate entre os representantes dos contribuintes e os representantes da Fazenda. O voto do presidente, que é da Fazenda, são 2 votos. Vale dizer, o voto dele e o voto dele de qualidade, desempatando a favor da Fazenda, contra o que dispõe o artigo 112 do Código Tributário Nacional. Redução da ampla defesa, pisoteando o Código Tributário Nacional, decisões absolutamente ilegais, porque ferem uma lei complementar, que declara que, no caso de dúvida, feita na época em que as leis eram feitas por juristas e não por regulamenteiros, o Código Tributário Nacional, com uma comissão, com pessoas de ilustres tributaristas como Rubens Gomes de Souza, Gilberto de Ulloa Canto, Tito Rezende, Amílcar de Araújo Falcão, o próprio Gerson Augusto da Silva, que não tinha uma formação jurídica, mas era um profundo conhecedor de tributação, Carlos da Roça Guimarães, Aliomar Baleeiro, fizeram um artigo 112 que é desconhecido, pisoteado, que é pura e simplesmente esquecido, apesar da Constituição garantir que tudo aquilo que existia no dia 5 de outubro de 1988, isto é, a ampla defesa assegurada no dia 5 de outubro de 88 a todos os contribuintes brasileiros em todas as instâncias e esferas administrativas da União, dos estados, dos municípios, passa a ser reduzido nessa visão de que ora lei, ora Constituição, ora Código Tributário Nacional, o que vale é a necessidade de receita. Isso nos leva a um segundo ponto extremamente preocupante. Isso diz respeito diretamente ao Amazonas. Quando eu comecei a advogar 60 anos atrás, admirava profundamente aquilo que estava sendo feito
para o crescimento do país. Tivemos a era do presidente Juscelino, eu me formei em 58, há 60 anos, portanto, em que o Brasil deu um salto de industrialização, e depois, no regime de exceção, percebendo que os olhos do mundo estavam voltados para o Amazonas e que entendiam que deveria haver uma universalização do Amazonas, da Amazônia, em que havia inclusive dirigentes de países desenvolvidos entendendo que deveria ser uma região universal, de proteção universal, de meio ambiente. Com muita sabedoria, o governo Castelo Branco definiu, naquela época, que deveria haver uma zona franca em Manaus para desenvolvimento industrial, para que não ficasse mais em produtos artesanais. E o que nós vimos é o seguinte: desde o Decreto-Lei 288, o crescimento do Estado do Amazonas e o crescimento da Zona Franca e industrialização do país. Eu me lembro que houve um congresso na Ordem, eu creio que foi em 1981, da qual eu participei como conselheiro da seccional de São Paulo, em que eu fiquei no Hotel Tropical. E quando eu ia do Hotel Tropical até o centro da cidade, passava praticamente por uma floresta. E a Zona Franca de Manaus, naquela época, isto é, em torno de 15 ou 16 anos depois de fundada, ainda se resumia a uma pequena área da cidade de Manaus, 3, 4, 5 quarteirões e não mais do que isso. Não tinha havido ainda industrialização, estava se começando naquele período. Há 2 anos atrás, fui receber um título honorário de uma universidade aí em Manaus e fiquei impressionado com uma cidade de 2.700.000 habitantes. A cidade de Manaus hoje tem 70% dos vice-campeões mundiais. A população da Croácia é de 4 milhões de habitantes, de Manaus é de 2.700.000. Os vice-campeões mundiais de futebol têm uma população que é apenas 30% superior à população da cidade de Manaus. O desenvolvimento da região industrial, tecnologia que chegou, o que se trouxe de desenvolvimento educacional, econômico, social, político, graças à Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus, para que uma empresa chegue até a Zona Franca de Manaus, estou falando para advogados especializados na área, tem que haver autorização da SUFRAM. O que vale dizer, departamento, órgão da administração federal, na qual a Receita Federal participa também e que aprova os projetos. As empresas vão para lá, apresentam, concordam, passam a ter investimentos que fazem na região e passam a gerar empregos e, evidentemente, a ter os benefícios que faz com que a Zona Franca de Manaus cresça. Porque, se não houvesse incentivos fiscais, ninguém iria saindo de São Paulo, Minas Gerais, que é muito mais fácil, está perto de todos os meios de produção, e ir para uma distância como aquela em que tem que chegar o produto até lá e voltar. E o próprio transporte passa a ser um dos grandes obstáculos para se transferir investimentos para lá. E o resultado é que foi um sucesso. Indiscutivelmente, um dos projetos mais bem-sucedidos da história econômica do Brasil. Foi a criação da Zona Franca de Manaus. Aprovado o projeto pela SUFRAMA, todos estando de acordo, a empresa passa a investir, passa a se desenvolver, passa a gerar empregos, passa a gerar tributos, inclusive, para o próprio governo do Amazonas, fazendo com que essa região se desenvolva, afastando os olhos gordos do mundo inteiro sobre a Zona Franca de Manaus. Agora, a Receita Federal, ultimamente, porque vive o governo federal com déficits monumentais
déficits gerados por corrupção, corporativismo e desperdício de recursos, precisando de receita, resolver em relação à Zona Franca de Manaus, entender que muito aprovado pela SUFRAMA com apoio da Receita Federal, aquele apoio da Receita Federal não vai valer mais para a Receita Federal, que passa a desconsiderar muitos dos investimentos que são feitos na Zona Franca de Manaus, exclusivamente sob a alegação de que isso não está agradando a determinados representantes da Receita, mesmo quando se verifica que o Instituto Nacional de Tecnologia e o Laboratório Nacional de Análise concorda com as decisões do SUFRAMA, mas a Receita não respeita, nem a SUFRAMA, nem o INT, nem o LNA, numa demonstração de que, efetivamente, o que está interessando é exclusivamente obter receita, pouco se importando com o direito adquirido, com o desenvolvimento da região, com aquilo que representou o crescimento, criando autos de infração fantasmagóricos, que muitas vezes vão afastando investimentos e deixando de atrair investidores estrangeiros porque não sentem mais segurança jurídica no país. Um dos pontos que tem que ser debatido, tem que ser levado ao Supremo Tribunal Federal, para que se possa ter definitivamente uma solução. E nós estamos provocando isso agora, junto ao Supremo Tribunal Federal, é de que, efetivamente, aprovado pela SUFRAMA, a Receita não tem mais que... Ela pode verificar se eles estão cumprindo ou não aquilo que foi aprovado pela SUFRAMA. E não contestar as decisões da SUFRAMA sob a alegação de que vale muito mais o pensamento da Receita Federal, mesmo que afunde um estado da importância do Amazonas, do que garantir aquilo que se pensou no Decreto 288, no artigo 40 da Constituição Federal, que era a preservação de todo o Estado, a busca de alguns tostões, que são bilhões de reais, de empresas que lá estão gerando emprego, desenvolvimento. Esse aspecto tem o governo federal que solucionar, porque não pode um órgão, sem nenhuma importância nesse caso, porque participou da aprovação da SUFRAMA, contestar outro órgão do próprio governo federal que garantiu esses investimentos e provocou o desenvolvimento da Amazônia, sob a alegação de que ele tem que gerar mais receitas, porque não se consegue administrar o que foi a corrupção, o que foi o corporativismo, o que foi o desvio de receitas, de uma administração que, com uma carga tributária de 33%, superior dos Estados Unidos, superior à da China, superior da Coreia do Sul, superior da Suíça, superior à do Japão, é uma carga tributária ainda insuficiente para gerar desenvolvimento no país. Chegou um momento efetivo de que, num congresso como esse da OAB, em que se discute o problema da segurança e certeza jurídica do direito, que essa segurança seja garantida pelo próprio governo. Não é possível que o governo diga o que a SUFRAMA diz, a Receita não concorda, o que a Receita não concorda, nós temos que discutir, pouco importando com o desenvolvimento do país. São órgãos da Receita. SUFRAMA, a Receita participa, a Receita Federal é uma das instituições que aprova os projetos que estão na Zona Franca de Manaus. Se não houver efetivamente um bom senso por parte do governo federal de dizer como a Receita lá está, aprovado um projeto, ela não pode mais contestar, porque ela pode verificar se as empresas estão cumprindo o projeto aprovado, mas não contestar a própria estrutura do projeto, nós estaremos criando incerteza e insegurança do direito junto às empresas que estão na Zona Franca de Manaus. E, evidentemente, não atraindo mais empresas para lá, num foco de desenvolvimento em que é fundamental para o país. Quero lembrar o dado. Em 1991, Roberto Campos e eu estávamos num congresso na cidade de Bonn, na Alemanha. E debatíamos os dois com dois professores alemães num congresso em que o Goering, que foi um deputado da República Alemã, e inclusive chanceler interino na Alemanha, que conhecia bem os problemas brasileiros,
estava promovendo, inclusive que aberto pelo próprio ministro das Relações Exteriores do Brasil e da Alemanha. Roberto Campos e eu estávamos discutindo o problema da Amazônia. Os dois professores alemães discutiam e disputavam conosco a alegação que não era justo que uma região fundamental para o mundo em nível ecológico, ambiental, os pulmões do mundo, como era a Amazônia, não tivesse uma supervisão internacional. E Roberto e eu nos opusemos a esse congresso, que foi na Fundação Konrad Adenauer, em Bonn, na Alemanha, dizendo: era muito simples. Nós estamos, dizia eu, visitando aqui a Alemanha e vimos o seguinte: as cidades bem desenvolvidas, todas as florestas da Europa desapareceram para esse desenvolvimento europeu, e agora que os senhores têm o conforto europeu, querem que nós, para que os senhores continuem com esse conforto, preservemos, não nós, mas os senhores, a floresta amazônica, como se fosse um território da Alemanha, sem ceder, ou sem da Europa, sem ceder parte do seu território para nós. O que vale dizer, como nós queremos o nosso conforto, nós que não preservamos as nossas florestas, queremos que os senhores preservem para o nosso conforto, já que nós não soubemos preservar as nossas. É evidente que nós aceitaremos colaboração, mas nunca supervisão, nunca interferência na nossa soberania. E o debate foi de tal ordem que depois as próprias autoridades alemãs intervieram, dizendo que aquela era a posição pessoal de um grupo acadêmico na Alemanha, mas que não era a posição do governo alemão, etc., e terminou prevalecendo, evidentemente, no debate acadêmico, a posição do Roberto e minha. O certo é que os olhos do mundo sempre se voltaram para a Amazônia. Os olhos do mundo, quando defendem cada vez mais uma intervenção maior em relação a todos os aspectos que consideram relevantes, mas sob supervisão deles, na Amazônia, eles sabem perfeitamente que se nós tivermos povo brasileiro na Amazônia, se nós tivermos desenvolvimento na Amazônia, nunca mais se colocará esse tema como muitas vezes foi colocado nos foros internacionais. Ora, no momento em que a Receita Federal atrapalha o desenvolvimento da Zona Franca de Manaus, no momento em que a Receita Federal vive contestando aprovações da SUFRAMA, e eu faço uma distinção clara: podem fiscalizar se os projetos estão sendo bem executados, mas não podem contestar aquilo que foi aprovado. Nós estamos com uma fragilização da própria sobrevivência da Zona Franca de Manaus, trazendo uma insegurança e uma incerteza absoluta no campo do direito tributário. E agora, mais para encerrar, eu falei em 3 aspectos que eu queria abordar com os senhores. Me parece fundamental, para termos definitivamente segurança jurídica e certeza, que se aprove um Código de Defesa do Contribuinte. O governo do Estado de São Paulo aprovou. Nós temos em São Paulo há 12 anos o Conselho de Defesa do Contribuinte do governo do Estado de São Paulo, órgão paritário, cuja presidência necessariamente é de um contribuinte, para discutir abusos, avanços de autoridades, um verdadeiro código. Nós só não temos um Código de Defesa do Contribuinte no campo federal porque o governo e a Receita Federal, no momento em que o senador Jorge Bonhauser apresentou um projeto nesse sentido, no momento em que um projeto muito bem estatuído, muito bem constituído, muito bem definido, muito bem construído, foi apresentado, e nós discutimos esse projeto amplamente na Academia Internacional de Direito e Economia, no Conselho Superior de Direito da FEComércio, com ministros do Supremo, senadores, deputados, representantes da Receita Federal. Projeto este que
serviu inclusive também de base para o Estado de São Paulo em relação aos tributos do Estado de São Paulo, criar o seu Código de Defesa do Contribuinte. A Receita inviabilizou no Congresso, dizendo os secretários que passaram pela Receita, e eu tenho grande admiração pelo Jorge Rachid e pelo Everardo Maciel. O Everardo, inclusive, é conselheiro nosso no Conselho Superior de Direito da FEComércio, que são indiscutivelmente conhecedores do direito, mas são pressionados para gerar a receita a qualquer custo, a fim de cobrir déficits orçamentários. O que nós vemos é que lançaram uma alcunha. Senadores e deputados, os senhores querem fazer um Código de Defesa do sonegador. Lançaram na imprensa que o Código era a defesa do sonegador. E com essa alcunha conseguiram inviabilizar a discussão, nesses últimos 15 anos, pelo menos, de um Código de Defesa do Contribuinte por parte do Congresso Nacional em nível federal. Temos em nível estadual, que o governo do Estado de São Paulo não aceitou essas alcunhas, enfim, mal colocadas exclusivamente para inviabilizar bons projetos, mas não temos em nível federal. Eu estou convencido que se nós não tivermos um Código de Defesa do Contribuinte, que temos em diversos países, nos Estados Unidos, os contribuintes são muito respeitados pelos agentes fiscais, porque sabem que se eles forem arbitrários, exagerados, pode haver, inclusive, ações de indenização por danos morais contra o arbítrio que venha a ser colocado. Agentes fiscais respeitam rigorosamente a lei para que haja, evidentemente, uma relação de harmonia entre fisco e contribuinte, que foi o que eu sempre defendi desde os bancos acadêmicos. Não tem sentido que os contribuintes que sustentam todos os governantes sejam sempre maltratados pelos inquisidores, pelos publicanos do século XXI, fazendo com que, na verdade, sirvam para gerar tributos e, ao mesmo tempo, vivem permanentemente acuados e, às vezes, com autos de infração que são derrubados, porque, evidentemente, lavrados sem aquela consistência jurídica necessária. Código de Defesa do Contribuinte, a meu ver, é fundamental. Única maneira de termos, na verdade, a possibilidade de uma relação saudável, como havia nos tempos em que eu comecei a advocacia, isto é, entre fisco e contribuinte. Havia até uma revista chamada Fisco e Contribuinte. Havia um centro de estudos da fiscalização de imposto de renda, em que tínhamos Ormesindo Ribeiro de Paiva, meu confrade na Universidade Mackenzie, que lecionava comigo na Universidade Mackenzie, que efetivamente discutia com contribuintes e com agentes fiscais a melhor política tributária a ser adotada pelo país. E esse centro de estudos da fiscalização do imposto de renda, durante mais de 30 anos, tiveram uma revista na qual eu contribuí constantemente, chamado CEFI, revista em que apresentava as melhores decisões e grandes contribuições doutrinárias para o desenvolvimento, ao ponto de o Código Tributário Nacional, dos membros que fizeram o Código Tributário Nacional, constantemente estarem a convite das secretarias da Receita Federal, na época, Divisão de Imposto de Renda, Divisão de Renda Interna, Departamento de Renda Interna, Departamento de Imposto de Renda, a colaborar com as autoridades. Os projetos de Código Tributário Nacional, os projetos da legislação da época, da introdução da não cumulatividade pelo imposto de consumo, foram a pedido dos agentes fiscais da época, para os grandes juristas da época, que contribuíram com uma legislação com o Código Tributário Nacional, tão estável, que até hoje nunca um dos seus dispositivos foi declarado como inconstitucional. Precisamos de ter um Código de Defesa do Contribuinte, para que as relações entre fisco e contribuinte voltem a ser como no passado.
relações de harmonia e de contribuição, de colaboração, de orientação, facilitando, portanto, uma segurança, uma certeza que é fundamental no direito tributário para que o país evolua. 2 grandes prêmios Nobel de Economia. Prêmios Nobel de Economia. Ronald Coase e Douglas North. Eles diziam que só pode haver economia de mercado, só pode haver desenvolvimento de uma nação se houver estabilidade nas instituições. Sem instituições jurídicas estáveis, não se pode ter desenvolvimento econômico, porque não se pode prever o futuro, projetos a médio e longo prazo. Estou convencido que se nós não voltarmos a ter uma relação sadia, com um bom código de defesa do contribuinte e com uma contribuição cada vez maior de grandes juristas com os grandes elementos da Receita Federal e dos fiscos estaduais e municipais, para produzir legislação que não seja apenas de cobrar, mesmo que não se deve, em tudo vendo atuações suspeitas por parte dos contribuintes, com uma legislação cada vez mais confusa. A COFINS, por exemplo, é o auge da confusão, um tributo que deveria ser extremamente simples. É um tributo extremamente complexo por causa dos penduricalhos que vão sendo colocados nessa legislação, sempre na busca de vamos cobrar. Nós nunca voltaremos a ser um país que vá se desenvolver como chegamos a desenvolver em alguns momentos da nossa história, em que as relações entre fisco e contribuinte eram muito mais saudáveis do que são atualmente. Por essa razão, como um advogado e velho professor universitário de 83 anos, cuja serenidade deveria ser muito maior do que eu acabo de demonstrar nessa palestra, porque ainda me revolto com o que se poderia ter sido feito e não foi feito por esses preconceitos que foram sendo contrários, foram sendo criados e contrários ao bom senso. Eu trago aqui essa minha reflexão para que os meus colegas do Amazonas, da Ordem dos Advogados, lutem para ter um Brasil melhor, através de relações mais saudáveis, mais sadias, mais justas, mais honestas entre fisco e contribuinte.